A graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queremos pensar na seguinte grande ideia: estará seguro nas aflições aquele que crê no Deus incomparável. Davi escreveu esse salmo quando era perseguido injustamente por inimigos ferozes. É só lermos o verso 19 e o verso de número 20 para vermos isto. Então, diante da injustiça, ele recorre a Deus para que haja com justiça e puna os seus perseguidores. Então, diante de uma situação desesperadora, Davi lança a sua confiança em Deus por saber que para Deus não havia limites. Ele sabia que o poder dos seus perseguidores era nada diante do poder de Deus. As tramas dos seus oponentes eram todas conhecidas por Deus, que sonda os corações, e o alcance das lanças inimigas não era maior do que o alcance da presença e da proteção do Senhor. Por isso é com convicção que ele direciona a Deus a sua confiança. Nesse sentido, Davi revela 4 particularidades do Deus incomparável, reconhecendo que não há ninguém como ele. Irmãos, conhecer os atributos de Deus é de grande importância para manter a fé, manter a confiança, manter a dependência em Deus. Quando você sabe em quem você tem crido, você acredita, você deposita toda a sua confiança nele. Caso contrário, você corre o risco de perder a fé quando a situação não é resolvida da forma como você deseja. Vamos lá, a primeira particularidade, que está do verso 1 até o verso número 6, diz que Deus conhece todas as coisas. Com o objetivo de Deus punir os seus perseguidores, Davi recorre ao conhecimento de Deus.
o conhecimento que Deus tem daquilo que é oculto aos homens. Verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. A sequência do texto mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem ele é, mas a tudo que ele fazia e que estava ligado à sua existência. Davi faz menção ao fato de Deus conhecer todos os seus caminhos. Isso indica que Deus estava cuidando dos fatos ocorridos com ele, as perseguições injustas, inclusive. O Senhor seria um juiz a essas circunstâncias, porque, além de conhecer as ações de Davi, conhecia também as suas intenções. De longe penetras nos meus pensamentos. Na verdade, o conhecimento de Deus não vem durante seu convívio com os homens, mas antes de as coisas acontecerem. Verso 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Portanto, não é possível ocultar nada de Deus, visto que seu conhecimento é ilimitado. Toda a nossa história está diante dos seus olhos. Esse vislumbre é tão surpreendente e, acima de tudo, que conhecemos, que concordamos com a reação pasma de Davi. Verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É a este Deus que você tem recorrido nos dias de lutas? A segunda particularidade está no verso 7 até o verso 12. Diz que Deus está em todo lugar. Davi tinha o conhecimento que a presença divina o acompanhava a todo lugar para onde fugisse. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essas perguntas retóricas, cuja resposta obrigatória é lugar algum, são seguidas por suposições de locais em que, mesmo que o salmista pudesse chegar ali, o Senhor estaria. Verso 8, verso 9, como ele diz, como os céus, abismo, confins dos mares. Então, a ausência de limites de Deus faria não apenas com que ele estivesse presente nesses lugares longínquos, mas que continuasse a agir do mesmo modo para com Davi. Verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Guiar e susterá promovem uma ideia de proteção e provisão por parte de Deus. Assim, para o Senhor, não existe perto ou longe, do mesmo modo como também não há claro ou escuro. Verso 11 e 12, o Senhor não tem limites geográficos ou temporais, Ele está em toda parte, em todo o tempo, agindo sempre para o nosso bem e de acordo com a sua soberana vontade. Como escreveu o profeta Isaías no 43:13, eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você realmente crê que este Deus tem acompanhado você nas suas lutas, que está contigo nas suas lutas? Se você responder sim, se sinta um privilegiado, pois Ele é a única pessoa que pode realmente agir em seu favor, se for esta a sua vontade. Terceira particularidade, que está no verso 13 até o verso 18, diz que Deus tem todo o poder. A perspectiva agora é da ação, é daquilo que Ele faz. E para exemplificar o poder divino e sem limites, Davi usa como exemplo a formação do ser humano. Verso 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe.
Davi está enaltecendo a obra de formar o ser humano com toda a perfeição que existe no corpo. Confirmando a primeira menção do salmista, ele ainda faz mais uma menção ao processo maravilhoso de trazer à existência uma pessoa. Verso 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E aí no verso 15, verso 16, ele continua a falar dessa maravilha que é as obras de Deus. Entretanto, o poder do soberano é também visto no fato de, além de formar o corpo de um homem, decretar-lhe o futuro sem que alguém ou circunstância alguma o possam impedir ou alterar os seus decretos. Verso 16, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isso tem a ver com o conhecimento prévio de Deus de tudo que acontecia com Davi. A exaltação do salmista em relação aos pensamentos de Deus, aos decretos divinos que guiavam a sua vida e a sabedoria do Senhor só tinham sentido diante do poder ilimitado que Deus tem de fazer tudo que previamente planejou. É este Deus que tem guiado a sua vida dia após dia. É no poder deste Deus que você tem crido? A quarta e última particularidade está no verso 19 até o verso final, o verso 24. Diz que Deus a todos julga. Na última sessão do Salmo fica clara a razão de ele citar e enaltecer as capacidades ilimitadas de Deus em termos de conhecimento, presença e poder. Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam falando falsidades. Verso 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Por isso o salmista expressa o seu desejo de que Deus julgasse os ímpios, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. No entanto, Davi sabe que Deus é reto no seu juízo e que todos estão diante dos seus olhos e que, de modo que ele apresenta ao Senhor a sua inocência nessa questão e seu antagonismo ao modo de agir dos inimigos de Deus. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? A inimizade entre Davi e os homens que agiam perversamente era tão grande que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele avaliado e defendido. E aí ele vai dizer no versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O fato de Deus julgar retamente, sem limite algum, garantia que o salmista seria protegido, ao passo que os homens que injustamente o perseguiam seriam punidos. É neste Deus que você tem posto a sua confiança diante das perseguições e injustiças desta vida? Lembrando sempre que nós estamos vivendo num mundo injusto. Eu disse no início que a grande ideia dessa mensagem era a seguinte: estará seguro nas aflições aquele que crê no Deus incomparável. Incomparável porque Deus é tão grandioso que conhece perfeitamente tudo que existe e tudo que virá a existir, sem qualquer dificuldade, incompreensão ou desatenção. Ele está em toda parte e para ele não existe lugar algum em que a sua atuação seja menor ou menos frequente. Ele tem poder para fazer todas as coisas e não apenas isso, mas fazê-las de modo maravilhoso, minucioso, perfeito, inteligente e admirável, sem que para tanto tenha de se esforçar ou se contentar com menos do que deveria fazer.
Por causa disso, ele vê tudo o que fazemos e conhece cada intenção no mais profundo do coração de cada um. Com base nesse conhecimento, ele tem pleno poder e autoridade para julgar e punir a todos, principalmente os rebeldes, e também para proteger e guiar os seus servos. Conhecer estes atributos deve ser motivo de maior confiança para os crentes, maior alento e maior adoração. Conhecer Deus desse modo deve nos fazer prostrar em sujeição e obediência a Ele. Que todos nós cheguemos à mesma conclusão de Davi: conhecer este Deus é um conhecimento maravilhoso demais para mim. Meu desejo é que você se entregue totalmente a este Deus, para que Ele cuide de você com toda a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. Que você creia nele, não simplesmente de acreditar como muitos acreditam que ele existe, mas de confiar sua vida servindo fielmente a ele. Como diz o apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Seja um filho desse Deus, convide-o para entrar no seu coração. Faça uma oração dizendo que é pecador e que deseja ser aceito por Cristo, deseja ser salvo por Ele. Creia no poder transformador de Deus. Que Ele vos abençoe. Amém.